Adeus, minha praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Leva contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. Marco Aurélio Piacente, Caco, mais conhecido por todo mundo. É a simpatia em pessoa, ele é arquiteto, ele é dono de restaurante, ele é ator, ele é cantor, ele faz de tudo um pouco, faz da vida uma festa, essa é a grande verdade, porque todo ano ele vai para o Sambódromo no Rio de Janeiro, vai sambar nas escolas de samba. Portanto, hoje eu vou bater um papo com as múltiplas funções da vida de Caco. E é com ele agora que a gente fala sobre a vida de Caco. A arquitetura aconteceu na tua vida de que forma? Quando eu comecei a fazer segundo grau, na época tinha aquelas separações de magistério, enfim, eu acabei caindo no curso de desenho arquitetônico. Quando eu comecei a mexer com os esquadros e a lapiseira, eu falei, isso é muito bacana, que era muito diferente do que todos os outros alunos faziam naquele segundo grau. E eu passei a gostar muito daquilo, me aproximei muito do professor que dava as aulas de desenho, e ali no segundo grau eu já decidi que era a arquitetura que eu queria fazer. Arquitetura, você chama Caco por quê? Teu nome é? Marco Aurélio. De Marco Aurélio para Caco a diferença é grande. É apelido? É um apelido. O meu sobrinho, que hoje tem 24 anos, quando ele era novinho, ele não conseguia falar Marco. A minha família me chama de Marco, né? Não chama de Marco Aurélio. Ele não conseguia falar Marco, então ele falava Caco. Então, assim, eu conheço as pessoas da forma que elas me chamam. Quem me chama de Marco Aurélio, eu sei que é de antes do meu sobrinho, ou seja, da época da faculdade, da época de escola, essas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de me chamar de Caco, porque é um apelido que veio depois que eles já me conheciam. E quando me chamam de Caco, eu sei que é do nascimento do meu sobrinho para frente. Agora, o interessante é de como esse apelido alastrou. Pegou. Nós temos restaurante. Quando foi para dar o nome no restaurante, a minha mãe sugeriu, põe Caco. É um nome curto, fácil de lembrar. Eu falei, mãe, não tem cabimento um restaurante com esse nome, mas fiquei com aquilo na cabeça, fui procurar no dicionário Aurélio, está escrito lá, Caco, um dos significados, líder, liderança, chefe de grupo, cabeça. Eu achei que era um bom significado e colocamos no restaurante. Com o nome do restaurante, todo mundo, por que esse restaurante tem esse nome? Ah, é meu apelido, aí alastrou. E hoje vocês têm 2 restaurantes. Hoje nós temos 2 restaurantes. Na Rua Espírito Santo? Um na Rua Espírito Santo e um na Avenida Paraná. E os 2 self-service? Os 2 são self-service. E a gente tem um novo negócio que é de comida saudável, que esse é um disco entrega. Então é como se a gente tivesse 3 negócios em um só. Tá. Bom, arquitetura. Dentro da arquitetura, você viaja para a Europa, você viaja para os Estados Unidos. Você esteve em Las Vegas? Eu morei em Las Vegas. Assim que eu me formei em arquitetura em Londrina, eu queria realizar um grande sonho que era vivenciar uma cultura de algum país. E eu gostava dos Estados Unidos por conta da quantidade de filmes e músicas que a gente tem, né, e a gente recebe. E eu queria ir lá ver o que está acontecendo naquele país. Eu ganhei de presente dos meus pais a passagem e eu tinha uma família que me hospedou, que na verdade uma intercambista ficou aqui no Brasil, ela ficou muito envolvida na minha casa, com a minha família, e eles abriram as portas da casa deles para mim. E quando eu cheguei lá, né, como presente do meu pai, essa mãe americana, ela tem 11 irmãos espalhados pelos Estados Unidos. Aí você foi percorrer. Ela falou, qual você quer visitar? Eu falei, todos. Então era assim, eu tava num irmão dela, ela ligava e falava, olha, meu filho brasileiro tá indo pra tua cidade, chega em tal voo, assim, assim. Então, dessa forma, os americanos abriram as casas para mim e, assim, eu amo os Estados Unidos por conta dessa experiência toda, que foi recém-formado. E numa dessas paradas tinha uma senhora que o irmão era dono de uma construtora em Las Vegas.
E eu, conversando com ela, ela falou, meu irmão tem uma construtora. Eu falei, eu sou recém-formado em arquitetura no Brasil, gostaria de ver como que é o trabalho. Ela falou, vou falar com meu irmão. 25 dias mais tarde, eu estava em São Francisco, na casa dos avós americanos, toco o telefone, era ela. Meu irmão está te esperando para você trabalhar na empresa dele, na construtora dele em Las Vegas. Mudei minha passagem aérea, fui parar em Las Vegas e foi uma experiência incrível. Assim, um recém-formado brasileiro trabalhando na área. E tem, lógico, tem as confusões, né? Lá, aqui a gente trabalha com metros e centímetros. Lá eles trabalham com pés e polegadas. Então o começo foi meio tumultuado, mas foi incrível, assim, inesquecível. Trabalhei como paisagista de grandes cassinos, né? Um bem famoso é o Luxor. Eu sou um dos arquitetos do Luxor, do paisagismo do Luxor. Tem um outro parque de diversões que ele tem um domus de vidro e é todo climatizado. Tem uma montanha-russa dentro disso. Isso lá em 93, há 24 anos. E eu também ajudei a projetar todo o paisagismo desse parque de diversões que se chama Grand Slam Canyon. E fiz também projeto paisagístico de algumas casas que tinham em exposição. Então foi inesquecível isso, tanto para minha carreira como pessoalmente. Cantor e ator. Como acontece isso na vida de Caco? Na verdade, eu sempre quis. Na verdade, eu sempre quis, sempre gostei. Quando eu vim estudar em Londrina, isso foi em 88, eu fui pela primeira vez num teatro e eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Foi no Zaqueu de Mello. E depois eu encontrava os atores pela rua e eu falava, eles são atores, olha que bacana. Então eu queria me aproximar. Então arte é uma coisa que eu sempre gostei e música eu ouvi desde criança. Eu sempre sonhava em ser um cantor famoso, mas eu achava que esse caminho até aquele jovenzinho de cidade pequena a se tornar um cantor famoso, isso eu tô falando de 30 anos atrás. Então era muito longo esse caminho, então foi sempre um sonho que eu fui adiando. Mas chegou. Ainda não. Ainda quando eu fui fazer faculdade, eu entrei para um grupo de teatro em Londrina, que era a Companhia Bombom, que hoje é a Companhia Armazém, que está no Rio de Janeiro, muito conceituados, ganham vários prêmios, eu fiz parte desse grupo. Só que o meu pai, muito sabiamente, me pediu que eu focasse na arquitetura. E eu, na época, eu entendi. Eu falei, meu pai quer uma profissão, que eu tenha uma profissão primeiro, para depois ter a outra profissão que me daria mais prazer. Ok. E depois de 25 anos eu pisei nos palcos novamente, foi no palco do Colégio Marista, no Festival de Música do ano passado, ano retrasado, com o musical Gota d'Água. Fiz a minha inscrição, eu já fazia aula de canto, eu faço aula de canto há 5 anos. Fiz a minha inscrição por indicação dos meus professores e a gente ensaiou 2 semanas, de manhã, à tarde e à noite, e de repente eu estava me apresentando para 750 pessoas no teatro. Foi uma emoção incrível depois de 25 anos pisar num palco e eu falei, ferrou, é isso. É isso. E Erivelto e Dalva? Esse é um projeto muito legal. Eu, nessas aulas de canto, numa das apresentações da escola, eu me reencontrei com uma amiga, Camila Taari, que já é cantora, e a gente cantou uma música juntos. Ela falou, eu tenho um show da Carmen Miranda. Eu falei, eu já assisti você como Carmen Miranda. Ela falou, eu vou me apresentar e daqui 9 dias, você consegue tirar uma música e cantar comigo? Eu falei, lógico. Nunca tinha ouvido a música que ela me passou, da Carmen Miranda. Estudei, fui lá e cantei. Quase infartei, tive 2 mini infartos até chegar no palco, que é esse processo, né, de até você estar relaxado no palco, não é tão simples assim. Mas enfim, cantei essa música com ela e a gente foi uma afinidade de primeira. A partir disso, ela me chamou para cantar com ela mais umas 5 ou 6 vezes no show dela. E foi quando ela me convidou. Ela falou, vamos montar um show, vamos fazer um show juntos, eu e você? Eu falei, demorou, é isso mesmo que eu quero. Mas o que a gente faz? Eu falei, eu gostaria muito de cantar as músicas que os meus pais cantavam em casa. Que eu me lembro de criança, meu pai cantando e eu sei algumas letras. Ela falou, o que seria isso? Eu falei, músicas da Dalva de Oliveira e do Erivelto Martins. Ela falou, fechou, vamos fazer.
gente montou o projeto, mandamos para o Promic, né, da prefeitura, e foi aprovado. Ano passado a gente teve o apoio do Promic e a gente fez vários shows. Foi. E foi incrível. Agora você vai contar como é que começou escola de samba no Rio de Janeiro. Porque você coloca a fantasia, você vai, você curte. Como é que começou isso? Também de criança eu assistia todos os desfiles na televisão. A família ia dormir, eu continuava assistindo, porque eu sempre gostei daquela coisa da beleza da escola de samba. Da fantasia em si. As pessoas me perguntam, você não tem vontade de pular um carnaval em Salvador, em Recife? Não, não é aquilo que eu gosto. Eu gosto daquela beleza, daqueles carros alegóricos, aquelas fantasias todas. Eu acho que isso tudo é arte. E eu sempre gostei disso desde criança. Sempre tive vontade. Um dia, conversando com um amigo, eu falei que eu tinha muita vontade de ir para o Rio de Janeiro para desfilar. Ele falou, eu desfilo na Beija-Flor. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria. Vamos para lá! Eu falei, você me ensina? Ele falou, na hora que você quiser. Aí ele me ensinou que a gente tem que comprar fantasia antes, que dá para comprar parcelado. Ele me ensinou que a gente tem que comprar o ingresso para assistir o espetáculo, porque as pessoas acham que se você desfilar, você pode assistir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente já sai de Londrina com a fantasia comprada, com o ingresso comprado, com o hotel reservado. Então já é tudo programado a partir de outubro, por exemplo. Em outubro a gente já começa a programar o carnaval. Já fica tudo já pronto para não ter problema. Exatamente. Agora eu quero encerrar esse bate-papo com você, que foi muito agradável. E eu quero que você conte como é que você me conheceu. Porque você morava... Eu morava em Astorga, uma cidade pequena aqui próxima. E aí? E aí a minha mãe assistia televisão toda a tarde, e eu fazendo dever de casa, e assim, de olho na televisão. E eu via aquela apresentadora, eu falava assim, um dia eu vou conhecer essa mulher. Mesmo ela morando lá em Londrina. E eu lembro que tinha comerciais de sorvetes, tinha alguma coisa, e eu falava, eu vou chupar esse sorvete lá em Londrina. O Papitos. Papitos, que era seu patrocinador. E foi muito bacana, porque eu passei um tempo em Londrina e a gente não se conheceu. Quando nós abrimos o restaurante há 20 anos, foi quando a gente fez um contato e eu falei, não, eu preciso falar isso pra ela, que eu tinha um sonho de conhecer a Mafalda. Era minha ídola, muito prazer. Muito prazer. E foi realmente, muito bom, Caco. E realmente é um prazer te conhecer. Te amo, querido. Eu também te amo, muito obrigado sempre. Tá aí a vida do Marco Aurélio Piacente, popular Caco.